Nosso estudo de hoje. Profeta Samuel, no capítulo número 1. No capítulo 10. Primeira. Capítulo 10. 10. A leitura ela é extensa, mas ela se faz necessária. Capítulo 10 de 1 Samuel. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto será apenas a introdução do nosso texto, do nosso estudo de hoje. 1 Samuel 10. Diz assim, a palavra de Deus. Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Capítulo 13, e agora? 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Diz assim: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei e ter contigo para oferecer holocausto e sacrifício de ofertas pacíficas, e esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo, e te declare o que hás de fazer. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Samuel determinou. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando Saul, se dispersava. Então disse Samuel: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo deixava-me e dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi a oferecer holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado a ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto muito delicado. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, para que vocês não possam dar uma interpretação errada do que vou tratar com vocês hoje. A Bíblia fala que o profeta Samuel unge Saul como rei e diz assim: olha, daqui a 7 dias você deve me esperar, eu vou oferecer o sacrifício ao Senhor nosso Deus, para ele confirmar o seu reinado. Só que a Bíblia fala que Saul não obedece à ordem do profeta. Quando chega aos 7 dias que o profeta Samuel disse que ele tinha que esperar, ele se apressa e oferece o sacrifício na qual ele não tinha que oferecer. Quem tinha que oferecer aquele sacrifício é apenas o profeta. Então Saul oferece aquele sacrifício e Samuel diz assim: olha, Saul, você agiu de forma muito precipitada, fizeste algo que Deus não te ordenou a fazer. Então Deus não confirmou o seu reinado sobre o seu povo. Deus já procurou um outro príncipe sobre Israel. Não pode governar sobre o povo de Deus aquele que não sabe esperar em Deus, aquele que não tem paciência. Então, vemos que Saul comete um grande erro, não apenas contra o profeta, mas contra o próprio Deus. E no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque, porque aquilo que fez a Israel quando lhe pôs no caminho ao subir ao Egito. Vai, pois, agora e fere os Ameleques, e o destrói totalmente, com tudo o que tiver. Não poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. Primeira vez Saul comete um erro contra Deus sobre precipitação. Deus dá outra oportunidade para Saul, diz assim: olha, vai nos Amalequitas e mata todos os Amalequitas, sejam bois, mata tudo.
Então Saul recebe essa palavra da parte de Deus, só que quando Saul vai nos amalequitas, ele não mata todos os amalequitas. Ele mata todos os amalequitas, mas deixa o rei Agag vivo e as melhores vacas, os melhores bois. Então, Deus deu uma oportunidade para Saul e Saul novamente desperdiça essa oportunidade. E no versículo 9, diz assim: mas Saul poupou Agag também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e aos cordeiros, e tudo que era bom, e não quiseram destruir totalmente. Porém, tudo que era vil, desprezível, destruíram. Então, ele chegou nos amalequitas e destruiu aquilo que era ruim, mas aquilo que era bom, ele guardou para si. Sendo que a ordem de Deus era: você deve destruir tudo que você encontrar. Então, na consciência de Saul, não havia nada de errado ele guardar algumas coisas, deixar algumas coisas. Ele desobedeceu a Deus, mas pensava que estava obedecendo ao Senhor. Ele disse assim: eu só deixei Agag. Era só um. Ele fala assim: eu matei todos, mas só deixei um. Então, se a ordem era matar todos, ele deixa um, ele não obedeceu a Deus. Porque a ordem é matar todo mundo. Às vezes nós recebemos ordem da parte de Deus para matar todos os pecados que estão no nosso coração. Mas nós fazemos o quê? Deixamos quem? Deixamos um pecado de estimação. E aquele pecado que você deixa vivo é o pecado que faz o quê? Que mata você. Ninguém precisa de vários vícios, ninguém precisa de várias doenças, ninguém precisa de vários venenos, ninguém precisa de vários tiros para morrer. Um é suficiente. Na cabeça de Saul, ele não via aquilo como uma grande maldade. Porque ele matou, no ponto de vista dele, ele não fez nada de errado. Então, não é a quantidade de pecados que faz com que ele seja abominável, mas é o pecado em si. Deus odeia o pecado, seja ele grande ou pequeno, muitos ou apenas um. Então, no versículo 10, diz assim o profeta Samuel: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor toda a noite. Então, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter ter escolhido Saul para reinar sobre o seu povo. Então, Deus foi obedecido quando ele é obedecido em tudo. Não existe obediência parcial da parte de Deus. Ou se obedece em tudo, ou o Senhor não leva em consideração a nossa suposta obediência. Porque em Deuteronômio 23, no capítulo 32, no capítulo 12, no versículo 32, ele fala assim: aplica-te em pôr em prática tudo que eu te ordeno. Então, a ordem de Deus é para você aplicar tudo. Não apenas as coisas que te convêm. Não apenas as coisas que você acha que são boas para você. Se você só obedece na palavra de Deus aquilo que você gosta, não é na palavra de Deus que você obedece e cumpre, mas sim em quem? Os teus próprios gostos. Então, no capítulo 15 mesmo, ainda nesse livro, no versículo 20, então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei dos Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou dos despojos os bois, o melhor dos anátemas, para sacrificar ao Senhor. Então, ele ainda tenta se justificar. Ele fala assim: nós matamos todos, só deixamos um vivo, só deixamos os bois, aquilo que consideramos ser bom. Ele queria justificar e falar assim: olha, nós pegamos os bois, as ovelhas, para oferecer como sacrifício quem? A Deus. Ele queria arrumar uma justificativa. Então o profeta diz assim, no versículo 22, porventura o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que em que se obedeça a sua voz. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender o que é a gordura de corneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, aquele homem que era considerado como rei, que foi ungido para ser rei, por causa da desobediência dele, está sendo comparado com quem? Um feiticeiro. Então o profeta diz assim: olha, Deus tem mais prazer em que você lhe obedeça do que no sacrifício que você faz. Porque desobedecer a palavra de Deus, desobedecer o que Deus ordena para você, é como se você tivesse agir como um feiticeiro, literalmente isso. Então no capítulo 16, no verso 1, então diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado,
para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos tem um que será o rei. Versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava o espírito maligno da parte de Deus. Isso que eu falei para vocês é apenas uma introdução para o nosso contexto de hoje. Irmãos, a Bíblia fala que Deus falou com o profeta Samuel, dizendo assim, olha, eu abandonei Saul. Eu não quero mais ele como rei. Eu abandonei ele. E aqui no versículo 14 é assim que o Espírito do Senhor abandonou Saul, aquele que havia sido ungido como rei. O Espírito de Deus se afastou dele. Então, Deus não retirou a coroa de Saul, não retirou a sua saúde, não retirou a sua riqueza, não retirou os seus bens, mas retirou o quê? O Espírito. E Deus lhe entregou na rebeldia dele. Porque o que era de mais importante para Samuel não era o Senhor, eram os títulos. Para Saul, eram os títulos, obrigado, eram os títulos. Então, antes de Deus abandonar Saul havia abandonado o quê? As ordens de Deus, a palavra do nosso Deus. O Espírito Santo não vai viver na vida de um homem que não quer viver de acordo com aquilo que Deus ordena na sua palavra. Então a gente ouve uma expressão como essa, fala assim, Deus abandona o ser humano? Abandona. Então, o que a Bíblia está falando aqui, é por isso que eu falei para vocês, essa não é uma mensagem que o pastor acorda e fala assim, hoje eu vou chegar na igreja e pregar, olha, irmãos, Deus abandona sim quem não quer abandonar o pecado. O pastor não acorda com o desejo de pregar isso. Ele prega isso por causa da fidelidade que ele tem com a palavra de Deus. Porque foi comissionado por Deus para transmitir as verdades dele ao povo. A gente vai estudar sobre o capítulo 1 de Romanos. Vocês puderem me acompanhar? Capítulos 1 de Romanos. Vai falar, o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Roma, para aquele povo que era entregue à imoralidade, à idolatria. Vai escrever sobre aqueles homens a qual Deus abandonou. Romanos capítulo 1, verso 18. É bom que os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, versículo 21. Romanos 1, 21 agora. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e lhes obscureceu o coração insensato. Então, Paulo está a escrever para aqueles que tiveram conhecimento de Deus, mas não adoraram Ele. Irmãos, o ser humano não deixa de adorar a Deus porque não conhece. Não é isso. É porque não ama. Paulo fala que eles tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Então, o ser humano não abandona Deus porque não sabe o que Deus quer dele. Não. O ser humano abandona Deus porque ele sabe o que Deus quer dele. A pessoa que tem uma vida no pecado não quer viver para Deus porque sabe que se viver para Deus vai ter que deixar de viver no pecado. Então o que ele faz? Ele tem menos prazer de ter conhecimento do que Deus ensina na sua palavra. Porque quanto mais conhecimento de Deus o ser humano tem, o ser humano que quer viver no pecado tem, menos tem prazer de adorar o seu nome. Menos tem prazer de viver para Deus. Porque Deus reprova as coisas erradas que ele faz. Então, não é o desconhecimento involuntário da verdade que faz as pessoas não viverem para Deus. Não é isso. Mas e a dureza de coração? O apóstolo Paulo está falando assim, eles tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Antes o desprezaram. No versículo 14, 24, vocês puderem me acompanhar, esse texto é muito importante. Versículo 24, Romanos 1, 24. Diz assim, por isso Deus os entregou na concupiscência dos seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Então, Paulo ele vai falar assim, olha, tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus, não foram gratos pela vida. Então, o próprio Deus, o que Deus fez? Lhes entregou
nos desejos do seu coração. No texto em que nós lemos aí, no versículo 28, no versículo 18, Romanos 1:18, Paulo vai falar que do céu é manifesto a ira de Deus. E como é que Deus mostra a sua ira à humanidade? Deus entrega o ser humano nos desejos do seu próprio coração. Paulo está falando assim, que Deus abandona o ser humano nos seus desejos, nos seus prazeres. Deus entrega, Deus realiza a vontade do ser humano. É Deus falando assim, você quer viver assim desse modo? Então você vai viver desse modo. Paulo aqui está dizendo assim, olha, Deus disciplina o ser humano assim. Eles vão conseguir materializar nas suas vidas práticas aquilo que eles desejam, aquilo que eles almejam, porque Deus os entregou. Essa palavra entregar no original quer dizer abandonou. Vemos na Escritura quando Herodes entregou Jesus a Pilatos para ser julgado. O significado aí é o mesmo. No versículo 25, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, Paulo vai dizer o seguinte: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Então, Paulo vai falar assim, olha, eles tiveram mais prazer pela mentira do que pela verdade, eles tiveram mais honra em servir a criatura do que o Criador, por isso é que Deus lhes entregou nos desejos dos seus corações. Tendo as formas de Deus punir o ser humano. Uma forma será na eternidade, com o fogo do inferno. A outra forma é aqui, nessa terra. É Deus entregando os homens e as mulheres nos desejos dos seus corações. Deus realizando o que o coração do ser humano deseja. É Deus entregando. É Deus literalmente entregando. Deus deixa o ser humano ser aquilo que ele deseja ser. Deus fala, você quer viver sem mim? Então você vai viver. É Deus lavando as suas mãos na vida do ser humano. É Deus falando, já que você acha que a sua vontade é melhor que a minha, então seja feita conforme a sua vontade. Deus não precisa matar o ser humano, não. Deus faz algo mais terrível. Deus realiza os desejos do coração do ser humano. O ser humano se entrega, literalmente isso. Então, não há castigo pior nesse mundo do que ser o quê? Se entregue nos desejos do nosso próprio coração. O ser humano que entrega nos desejos do seu coração não precisa do diabo para o destruir. Deus só faz as perguntas. É isso que você quer? Então seja feita conforme a sua vontade. Os homens que amam tanto o esgoto, a iniquidade, a podridão, eles são entregues a isso. Então, Deus não intervém, Deus não se intromete, não sei se é a palavra certa, na vida do ser humano. Deixa o ser humano em si. Aquele ser humano que entregue nos desejos malignos do seu coração, ele está num estado de abandono. É melhor ser entregue na doença, na pobreza, é melhor ser entregue aos nossos inimigos do que nos desejos do nosso coração. Martinho Lutero dizia que tinham mais medo do meu coração e do Papa e de todos os seus cardeais. Porque o Papa e os cardeais queriam matar Lutero. Lutero está falando assim, eu tenho mais medo do meu coração até do que a própria morte, até do que os meus primeiros inimigos. Então, Paulo aqui ele vai dizer assim, olha, como eles não quiseram glorificar a Deus, eles quiseram, eles resistiam, eles tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram. Deus os entregou. Sabe o que é ter conhecimento de Deus, mas não glorificar? Eles resistiam, eles reprimiam. E você está num culto como esse, você ouve uma mensagem como essa, Deus falando assim, abandona o seu pecado, deixa a mentira, deixa a cobiça, para de fazer aquilo. E você na sua cabeça começa a falar assim, eu não penso assim. Isso é coisa da cabeça do pastor. Isso não tem nada a ver. Eu adoro Deus do meu jeito. Isso é uma coisa pessoal minha. Essas pessoas que Paulo fala aqui agem desse modo. Elas resistem. Elas reprimem. Elas sufocam a verdade de Deus e não dão glória. Quantas pessoas no culto são assim? Que resistem. Então, Deus poderia muito bem entregar essas pessoas à doença, mas Ele não faz isso. Deus entrega nos desejos do seu coração. Então, irmão, no versículo 18 fala que do céu é manifesto a ira de Deus. Para com aqueles que retêm
que reprimem, que banem. Sabem, existem pessoas que matam Deus nas suas consciências, matam a verdade aqui, sabem o que estão a fazer errado, mas resistem, fazem de conta que não estão a sentir nada. Eles assassinam Deus. O apóstolo Paulo vai falar assim, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles resistem a isso. Então, Deus lava suas mãos. Deus os entrega. O que é esse abandono de Deus? Talvez esse termo é muito pesado, mas isso é bíblico. O que é esse abandono de Deus? É Deus removendo. É Deus que tira a sua mão no desejo do coração do ser humano. O ser humano já não tem mais tristeza pelo pecado. O ser humano já não tem prazer em ouvir a verdade. Acha que ficar em casa é melhor do que estar em algum lugar ouvir a verdade. O ser humano não tem prazer por Deus, não tem fome. Sabe o morto? O morto não tem nenhuma sensação, nenhum desejo, nenhum prazer. O ser humano fica como um ser morto. O ser humano perde vergonha na cara. É o ser humano que não tem vergonha de pecar contra Deus. Então, é um ser humano zumbi que foi entregue à podridão. Então, o ser humano é entregue aos vícios do cigarro, da pornografia, da sexualidade. É entregue a essas coisas. Deus poderia impedir aquele ser humano, Deus poderia impedir os desejos daquele ser humano. Mas Deus, como quer disciplinar aquele ser humano, faz o quê? Abandona. Deus entrega. E não precisa do diabo, não. Eu não falo que Deus entrega as pessoas no diabo, assim, não. É no desejo do coração. Então, se você é um ser humano que se encontra assim, sem tristeza pelo pecado, sem fome por Deus, então você se encontra nessa situação de abandono, como Paulo fala em Romanos 1. O que Deus diz? Apocalipse 2, 22, 11. Que o injusto continue na sua injustiça e o sujo continue se sujando ainda mais. Esse é o modo de Deus disciplinar os homens desse mundo. Oséias 4, 17. Efraim foi entregue aos ídolos. Foi entregue aos seus prazeres, às suas concupiscências, aos seus desejos mundanos. Isso é algo que o salmista também fala. Vocês puderem me acompanhar em Salmos 81, eu quero que vocês acompanhem esse texto aqui. Salmos capítulo 81, verso 11. O salmista ele vai dizer o seguinte, no Salmos 81, verso 11. O Salmo está no meio da Bíblia aí, vocês vão achar, irmão. Se você não conseguir achar, é bom que você anote. Esse texto é muito importante. Salmos 81, verso 11. Diz assim, todo mundo achou, né? Eu espero que todo mundo ache. Diz assim, Salmos 81, verso 11. Contudo, o meu povo preferiu não me dar ouvidos. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem os seus interesses, os seus desejos. Então, Deus falou assim, o meu povo não quis me ouvir, por isso eu os abandonei. Eles são teimosos e eu lhes entreguei nessa teimosia. Sabe aquele momento que você fala assim, não faz isso, não cometa esse pecado. Você continua cometendo esse pecado, Deus te entrega nesse pecado. Deus te abandona, literalmente. Deus lava as mãos, Deus vira as costas, porque primeiro o homem fez isso. É Deus lavando as mãos. Então, Deus faz um lamento sobre isso. No versículo 13, Deus faz um lamento. Isso causa uma tristeza em Deus. Fala assim, se o meu povo me escutasse, Israel andasse nos meus caminhos, prontamente eu venceria os seus inimigos. E a minha mão contra todos os seus adversários. Deus lamenta, fala assim, se o meu povo voltasse para mim, se me ouvissem, eu não os abandonaria. Eu venceria os seus pecados, eu lhes daria força. Sabe aquele ser humano que não tem força para lutar contra os seus pecados? Sempre cai no mesmo vício, sempre cai no mesmo pecado, sempre faz isso, sempre. É o ser humano que deu as costas a Deus. Por consequência, Deus também virou as costas para esse ser humano. E o próprio Deus retira a força desse ser humano para vencer o seu pecado. Ele é um ser humano sob ira, sob disciplina da parte de Deus. E Deus faz um lamento, fala, se eles me ouvissem, mas eles não me ouvem. Eles ouvem e resistem, e reprimem, tapam seus ouvidos. Ninguém nesse mundo pode fazer mais mal para você como os desejos do seu próprio coração. Ninguém.
às vezes quando a gente ouve ler a Bíblia fala assim, olha, vigiai. Primeira coisa que você deve fazer é vigiar o seu coração. As pessoas podem fazer mal na sua carne, no seu corpo, mas só o seu coração, seus desejos malignos do seu coração vai fazer mal para a sua alma. Só. Então Deus está falando para o seu povo. Meu povo me abandonou. Então, quando Deus ele se afasta do ser humano, Deus retira do ser humano o freio do seu coração, dos seus desejos. O ser humano ele começa a ter desejos muito fortes, desejos mais fortes do que ele. É o ser humano que se entrega de uma forma incontrolável. O ser humano não consegue controlar os seus prazeres. E é como se ele ficasse anestesiado. Sabe quando você toma uma anestesia em algum lugar, espanca, você não sente dor? O ser humano fica totalmente anestesiado. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Que o silêncio de Deus para as pessoas que cometem injustiça, pecado, não é o quê? Não é uma indiferença, não. É uma forma de juízo. É uma forma de disciplina. Quando Deus está em silêncio numa sociedade, numa família, na vida de um homem, na vida de uma mulher, de um jovem, é porque Deus resolveu punir. Deus não precisa fazer mais nada quando Ele entrega a você o seu próprio coração. Melhor é ser entregue às doenças, aos demônios, do que nos prazeres mundanos. A Bíblia fala que Jó foi entregue o quê? Às doenças. Paulo foi entregue aos seus inimigos, foi espancado. Mas nenhum desses homens foi entregue nos prazeres do seu coração. Há esperança para um homem que entregue aos demônios, às doenças, à pobreza, mas há pouca esperança para um homem que se entrega nos prazeres mundanos no seu coração. Para esse há pouca esperança. Então, porque o nosso coração, ele é corrupto. O profeta Jeremias diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e é perverso. Quem pode conhecer? É mais perverso do que todas as coisas. E Jesus, em Mateus 15:19, fala assim, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade, os roubos, os falsos testemunhos, as fofocas, as blasfêmias. E quando Deus quer disciplinar o ser humano, Deus só lhe entrega nessas coisas, nesses desejos. Deus lhe entrega nesse desejo. Quando você entende que, eu repito isso, quando você entende que o silêncio de Deus não é indiferença, mas é um juízo, você começa a entender o quanto Deus está irado com essa nação. O quanto Deus está irado com as pessoas. Porque elas vivem uma vida sem Deus. Elas vão no adultério, vão na pornografia, se entregam nos vícios, se entregam em toda a promiscuidade. E Deus não faz nada. Segundo o que nós pensamos. A gente pensa que Deus está nem aí. Mas é que só o fato dessas pessoas se entregarem nessas coisas já mostra que estão sob juízo de Deus. Que estão a ser disciplinadas por Deus. Em Romanos, ainda no capítulo 1, a gente vai ler. Romanos capítulo 1, Paulo continua falando sobre isso. Romanos 1:26 fala assim, pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do que é contrário à natureza. Então Paulo, aqui ele está falando assim, olha, até as mulheres que são aquelas que guardam a moralidade, que são mais reservadas, também foram entregues nos seus corações, porque também andam na devassidão, na imoralidade, no pecado. Paulo vai tratar isso sobre pecados sexuais. O contexto aqui, eu falo assim que até as mulheres mudaram o uso natural. Ele vai falar sobre o homossexualismo aqui. O contexto aí sobre o homossexualismo. Vocês vão ver, a gente vai ver mais para baixo que quando Deus também resolve disciplinar uma pessoa, uma nação, Deus entrega aquela pessoa nos prazeres sexuais. A pessoa não se controla. Então, olha o que diz o versículo 27. Versículo 27 fala assim, Romanos 1:27. Semelhantemente, também os varões, os homens, deixando o uso natural, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa no seu erro. Versículo 28.
assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os abandonou, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. 3 vezes, Paulo fala, Deus os abandonou. Versículo 24, Deus fala que Deus os entregou. Versículo 26, Deus os entregou. Versículo 28, Deus os entregou. Então, Paulo aqui vai falar que até os homens e as mulheres mudaram o uso natural, se entregaram à imoralidade sexual. Homens com homens, mulheres com mulheres. E Paulo escreveu essa carta tem muito tempo. Essa questão de imoralidade sexual, do homossexualismo, não é uma coisa recente, não é uma coisa dos nossos tempos. Isso é lá do tempo de Paulo. E Paulo já está falando, olha, quando vocês verem pessoas assim, não esperem mais que Deus julgue essas pessoas, porque só o fato deles estarem aí, tendo relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, isso já mostra o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Deus entregou. Deus não reprimia os prazeres mundanos dessas pessoas. Deus está punindo essas pessoas de tal modo que elas vão fazer coisas torpes, coisas nojentas. Paulo diz que até aquilo que eles fazem em oculto, falar é torpe, falar é vergonhoso, falar é nojento. Paulo vai tratar sobre isso. Então, não pensem que Deus é indiferente, ou que Deus é cego, ou que Deus não se importa, porque o tempo que Deus dá nessas pessoas para se arrepender, e elas não se arrependem, e estão se entregando cada vez mais no homossexualismo, Deus está reunindo provas contra essas pessoas, para que no dia do juízo final, essas pessoas sejam o quê? Indesculpáveis diante do trono de Deus. Isso não é só sobre o homossexualismo, mas também sobre adultério, sobre mentira, sobre toda espécie de pecado. Deus está registrando tudo. E não vai haver ninguém indesculpável naquele dia. Porque quanto mais eles pecam, mais a culpa deles aumenta. Nós vivemos em uma sociedade que é deturpada sexualmente, onde não tem freio. A gente vai ver que vale tudo no mundo. O homem não mede nada para satisfazer os prazeres sexuais do seu coração. Então Paulo vai dizer isso assim, olha, Deus está punindo essas pessoas. Até, quando ele fala até, ele fala assim, até as mulheres também estão entregues nessas coisas por causa da devassidão. Então, quanto mais tempo eles vivem nessas coisas, mais a culpa deles cresce. Mas se tornam culpados, mas se tornam indesculpáveis diante de Deus. A pior tragédia da vida não é a morte, não. Não é. É ser entregue nos prazeres do coração. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. O abandono divino. Então, o maior castigo de Deus, irmãos, é quando Deus permite que os desejos do nosso coração sejam realizados, sejam cumpridos. O C.S. Sproul, ele vai dizer o seguinte, a pior coisa que pode acontecer a pecadores é ser autorizados a continuar pecando. Ele continua, muitas vezes o pecado que cometemos é uma punição pelo pecado que não queremos nos arrepender. Então Deus pune o pecador lhe entregando cada vez mais nos seus pecados. Deus lhe entrega literalmente a isso. Deus lava as mãos, Deus entrega. Vocês lembram quando Deus mandou Moisés lá no Egito para libertar o seu povo? Êxodo 7:13. Diz as escrituras que Moisés chega no Egito para libertar o povo, fala com Faraó. Êxodo 7:13 diz assim, endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor falou, liberta o meu povo, Faraó, por meio de Moisés. Faraó resistiu. Faraó, ele endurece o coração. E em Êxodos 8:10, Faraó diz assim, amanhã eu vou libertar o povo. Então Faraó ouvia a ordem de Deus, mas ele deixava sempre para amanhã, para amanhã, para amanhã. Ele deixava a mudança que tinha que fazer hoje para amanhã. Temos pessoas assim também. Amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou fazer isso. Sendo que Deus está falando com eles hoje. E a Bíblia fala que Faraó endurecia o coração. Mas só que depois, não é mais Faraó que endurecia o coração. É Deus que endureceu o coração de Faraó. Êxodos 9, versículo 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E este não o ouviu. Vamos ver. É como se Deus falasse para Faraó. Já que você quer endurecer o seu coração, então tá bom, eu vou fazer isso.
Deus entregou o Faraó na dor do seu coração. Para você que deixa de fazer as coisas amanhã como Faraó, você está em perigo. Você tem pecados que você ouve, que sabe que deve abandonar, e você não abandona. Você está agindo justamente como Faraó. Então Deus abandonou aquele homem. Isso é nítido. A gente vai ver que sobre esse abandono de Deus sobre a sociedade, um exemplo sobre o ateísmo que eu vou dar para vocês. Como é que Deus disciplina os ateus? Vemos que eles falam que Deus não existe. Então, já que eles falam que Deus não existe, Deus os disciplina, fazendo eles pensar que eles estão certos. Deus lhes entrega nessas mentiras que eles cometem. Deus disciplina eles assim. Às vezes as pessoas falam assim, por que Deus não mata o ateu se ele fala que Deus não existe? Deus faz algo pior. Deus lhes faz pensar que está certo, mesmo estando errado. Para que no último dia eles possam perceber que Deus esteve sempre certo, mas eles não. Paulo diz, Tessalonicenses 2, versículo 11, sobre esse juízo, sobre as pessoas que se entregam ao homossexualismo, ao ateísmo, ou qualquer espécie de pecado, para as pessoas que não amam a verdade, como Paulo fala. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 11. Diz assim, e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Vocês conseguiram entender esse texto? Eu vou ler de novo, porque esse texto é muito forte, irmão. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Esse é um modo de Deus disciplinar. Já que você quer continuar no ateísmo, já que você quer continuar no pecado, no homossexualismo, achando que isso é normal, então Deus lhes envia esse espírito do erro, lhes fazendo crer nessas mentiras. Então, de tal modo que o ser humano, ele olha para a verdade como se fosse mentira, e para a mentira como se fosse verdade. Isso é a pior coisa que pode existir. Eles olham para a verdade como se não fizesse sentido. Então, e ainda vem com um monte de justificativas para continuar nesse pecado. Então, ainda eles alegam que são livres por fazerem tudo o que querem. Mas isso não é liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você tem desejo de fazer. Liberdade é fazer aquilo que você foi criado para fazer. Você foi criado para Deus, para viver para Ele. Isso é liberdade, meus irmãos. Então, um dos sintomas notáveis de uma pessoa que está sobre esse juízo da parte de Deus é o ser humano que não consegue reconhecer que seus pecados estão lhe levando para o inferno. O ser humano não reconhece sobre isso. O ser humano não pensa sobre os seus pecados, não pensa sobre o seu Criador, não tem planos sobre a eternidade. É um ser humano como porco, como eu falo sempre aqui na igreja, que nunca olha para cima, só olha para as coisas da terra. O porco no pescoço dele não sobe para cima, não. É o ser humano assim. Então, o pastor Hernani Dias Lopes ele vai falar o seguinte, que a humanidade ele é como um caminhão na ladeira, assim, descendo com uma velocidade alta. E Deus está com o pé no freio e o homem está com o pé no acelerador. Deus quer evitar a tragédia, mas o homem não quer. O homem quer acelerar. Até o momento que Deus resolve tirar o pé do breque e esse caminhão avança desgovernadamente. Vai sempre. Deus tira o freio do coração do ser humano. Aquele freio que Deus colocou no ser humano, Deus tira. Então o ser humano se entrega nos vícios, se entrega na imoralidade, se entrega na mentira, se entrega em tudo, em falsos deuses, em falsas religiões, se entrega na ignorância. Cada vez mais vai se entregando. E quando falamos sobre o pecado, o poço não tem fim, é infinito. O ser humano vai se entregando cada vez mais, vai se acostumando com isso, ele vai se entregando, adulteram e falam que nós adulteramos porque somos infelizes. A pessoa vai na mentira, mente e fala que foi uma mentira necessária, faz sexo antes do casamento e fala assim, não, a gente vai casar, qual o problema? Então o ser humano vai cada vez mais se afogando nisso e Deus retira o freio. O ser humano vai com aquela velocidade incontrolável, porque Deus tirou o temor, a reverência naquele coração, como um juízo, como uma forma de disciplinar. E as pessoas começam a justificar suas estupidez. Aí começam a falar assim, mas toda forma de amor é válido, o que importa é o amor, para permanecerem nessas práticas mundanas. O apóstolo Paulo fala assim, que Romanos 1:32, nesse contexto mesmo, Paulo fala assim que
Eles não apenas fazem coisas erradas, não apenas fazem, mas eles aprovam, eles elogiam, eles veem como normal, eles defendem. Hoje em dia a gente não consegue perceber isso. Que as pessoas defendem o pecado, a promiscuidade. As pessoas defendem isso. E se você não defende, você é visto como se você fosse um atrasado. Irmãos, esse texto de Paulo aqui, ele foi escrito há muito tempo. E quando Deus, quando as pessoas jogam Deus fora das suas vidas, as pessoas ficam com um monte de teorias estúpidas. As pessoas vivem as suas vidas dissolutas, de forma incontrolável. Por isso que a gente vê que as pessoas hoje são contra a família, são contra a pureza, são contra tudo que é bom. E a gente vê que a gente se questiona se existe um Deus. Por que não faz nada? Por que Deus não mata essas pessoas? Por quê? E a gente, às vezes, estúpido, fala assim, toma que o fulano cai. Isso é estupidez. Só o fato da pessoa estar entregue no pecado já mostra que já está caída faz tempo. Que Deus já está executando juízo naquela pessoa. Que Deus já está punindo aquela pessoa. E às vezes a gente vê as pessoas pecando, a gente sabe que Deus não faz nada. O apóstolo Paulo diz em Romanos o seguinte, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas ninguém recebe o salário antes de terminar o trabalho. Deus permite que elas continuem trabalhando para o pecado, trabalhando para no final Deus as punir. Deus está com todas as provas reunidas com cada um de nós aqui. E haverá um dia que nós iremos comparecer e Deus vai mostrar essas provas. Deus vai mostrar. Então, o profeta Jeremias diz assim, sobre nossos pecados. Jeremias 2:19. O teu crime, o teu pecado te perseguirá. A tua maldade te castigará. E a tua rebelião te punirá. Portanto, compreende logo como é horrível e amargo abandonar o Senhor teu Deus e não preservar o teu amor reverente. Então, o profeta diz assim, olha, o teu pecado te seguirá. Você pode, talvez você foi entregue a pecados ocultos que ninguém sabe, que ninguém conhece. Mas diz a Bíblia que esse pecado te seguirá onde quer que você for. Não há nenhum só ato pecaminoso que você comete hoje que não terá consequências na eternidade. Lá no futuro, diz o profeta, o teu pecado vai seguir você. Vai seguir literalmente você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, vai falar assim, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. Se a pessoa vive na vida mundana, dissoluta, e não recebe açoite, não recebe repreensão da parte de Deus, é porque está no estado de abandono. E, irmãos, é assim, nós nunca que devemos fazer de conta que o silêncio de Deus é algo como se não se importasse com os nossos pecados. Quando Deus não disciplina o ser humano aqui, quando ele falha, quando ele vive no pecado, é porque Deus resolveu fazer algo pior, algo mais terrível, disciplinar o ser humano no inferno para toda a eternidade. Aqui, ele disciplina para a mudança. Mas lá, não vai haver mudança. Existem várias portas para o inferno, mas não existe nenhuma de saída. Então o silêncio de Deus deve nos perturbar. Quando você não é açoitado por Ele, isso deve perturbar você. Então você fala, mas Deus não tem coragem de fazer isso. Então você está a pregar sobre isso, você ainda resiste. Isso não é possível. Vocês viram o que aconteceu no dilúvio? Noé pregou por 120 anos, pregou, mas as pessoas não creram. O que Noé fez? Deus falou assim, Deus lavou as mãos para aquele povo. Noé entrou na arca, fechou a porta e Deus abandonou o povo lá de fora. Acabou. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O povo vivia numa vida promíscua sexualmente naquela cidade. E Deus falou, já que vocês não querem mudar, tirou Ló e a sua família e mandou fogo do céu, abandonou o povo lá para serem destruídos. Você fala assim, mas isso não é verdade. Isso não é uma coisa que Deus
que Deus pode fazer. Mesmo eu mostrando vários textos bíblicos, eu creio que deve ter alguém que deve estar aqui. Deus não faz isso. Deus faz. Ainda que você não creia nisso. E talvez só o fato de você pensar assim é um sinal que você já foi entregue também no seu desejo do seu coração. Por causa da resistência à verdade de Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês algo, irmãos. O Senhor Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, aquele que me abandonar diante dos homens, aquele que me negar aqui, isso está em Mateus 10:33. Eu negarei diante do meu Pai. Eu abandonarei diante do meu Pai. Eu creio que... Eu vou contar para vocês um negócio aqui sobre o povo de Deus. Em Juízes, no capítulo 13, o povo de Deus sempre viveu dissolutamente. Às vezes, quando eles resolveram se rebelar contra Deus. Em Juízes 13:1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E ele os entregou, os abandonou, os entregou nos filisteus por 40 anos. 40 anos que Deus entregou o seu povo para ver como escravos. Porque eles rejeitaram, se rebelaram contra Deus. O povo estava tão... A nação estava tão corrompida que não havia ninguém para dirigir o povo. Todo mundo vivendo de forma errada. Então Deus levanta um homem para dirigir o seu povo. Você vai encontrar isso no capítulo 16. Esse homem é chamado de quem? Sansão. Esse homem que foi levantado por Deus para governar o povo, para dirigir o povo, chamado Sansão, diz a Bíblia que um certo tempo ele se apaixona por várias mulheres. Se apaixona por uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Os pais dele falaram: Sansão, você não pode fazer isso. Essa mulher não serve a Deus. Sansão falou que Sansão não deu aos seus pais. Sansão, depois de um tempo, aquela mulher traiu ele. E ele fez uma grande confusão por causa disso. Não passou muito tempo, Sansão conheceu uma prostituta, se deitou com aquela prostituta. Tanto que ele foi numa cidade que não era dele para procurar uma prostituta. E os caras fecharam a cidade lá, ele como era forte, confiando na sua força. O que ele fez? Arrancou as portas da cidade. Ele não arrombou as portas não, ele arrancou as portas e levou as portas. Então, a Bíblia diz assim que no capítulo 16, no verso 18, que ele conhece outra mulher. A vida de Sansão era assim, entregue na sexualidade. Era uma vida devassa, assim. E diz a Bíblia o seguinte: na última mulher que Sansão se entregou, Deus resolveu abandonar literalmente esse homem. Deus resolveu realizar o desejo do coração desse homem. Diz assim a palavra de Deus, Juízes 16:18. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: subi ainda desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ele, trazendo dinheiro nas mãos. Então ele fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força toda foi. Versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Desperta. Ele despertou ele do seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram a Sansão, arrancaram os olhos. Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Sansão, ele é um homem que confiava muito na sua força. Essa mulher com quem ele se deitou dessa vez foi uma forma de Deus disciplinar ele. Ele revelou o seu segredo que não tinha que revelar. A mulher cortou o seu cabelo, como vocês sabem. E os inimigos vieram de Sansão. E a mulher falou: olha, os inimigos vieram, os filisteus vieram. Sansão se levanta e fala assim: olha, como das outras vezes, eu vou destruir os inimigos. Só que a Bíblia fala que Sansão não sabia que Deus já havia o abandonado. Deus já se retirou de Sansão. Porque, irmãos, o homem mais forte não é nada se Deus se retirar da vida dele. O homem mais forte não é nada. Não é nada. É nada. O ser humano mais forte não é nada. Então, Sansão, que tinha uma confiança muito forte em si mesmo, foi entregue. Sabe o que chama atenção nisso tudo, irmãos? É que algumas pessoas nessa noite aqui, talvez, estão no mesmo estado que Sansão. Sansão pensou que Deus estava na vida dele.
mas Deus já não estava. Deus se afastou de Sansão fazia um tempo. Deus já não estava com Sansão. Ou você deve estar aqui nessa noite, vivendo numa vida dissoluta, uma vida promíscua. E você falando, Deus está comigo, Deus está na minha vida. Eu pergunto, o que garante isso para você? Mas a Bíblia diz o seguinte, que Sansão ele foi humilhado, arrancaram os olhos dele, e só depois é que ele foi descobrir que Deus já não estava com ele, quando ele foi destruído pelos seus inimigos. Olha, irmãos, Deus nunca se afasta de ninguém, sempre que primeiro um homem se afaste dele. Quando o assunto é se afastar de Deus, a iniciativa sempre parte do homem. O homem que dá o primeiro passo para se afastar de Deus, sempre. Você lembra aquela história do filho pródigo? Quem se afastou do pai? Foi o filho. O homem sempre se afasta e Deus apenas responde esse homem, assim como fez com Sansão. Então, você talvez esteja aqui nessa noite falando assim, não, pastor, eu sinto que eu estou assim. Eu sinto que na minha família tem alguém assim. Eu sinto que isso é para mim. Eu sinto que não tenho mais temor, consigo ficar sem ouvir a palavra, não sinto tristeza, não consigo me arrepender dos meus pecados, não tenho força. O que eu faço agora? O Senhor diz assim em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então Deus diz, volte às primeiras obras. Arrependa-te. Há esperança para você se você se arrepender. Há esperança, arrependa-se. Volte. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do seu pai e foi recebido, volte para os braços do Senhor. Ele te receberá novamente se você voltar para Ele. Vocês viram o que aconteceu com Sansão? A Bíblia fala que Sansão, depois de ser humilhado, Sansão ora. Ele fala, Senhor, lembra-te do teu servo. Pelo menos pela última vez, Senhor, lembra-te de mim. Sansão, ele se humilha, ele ora. E Deus se lembrou de Sansão. Deus perdoou Sansão. Há esperança para você nessa noite, se você se arrepender, se você se voltar para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz assim, em João 6,37, o que vier até mim, eu não lançarei fora. Vem até Jesus, vá até Ele. Malaquias 3, versículo 7, voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vocês. Afirma o Senhor dos Exércitos, vem para mim. Arrependa-se. Há esperança para a sua alma, há esperança para você. Se você se sente assim, volta, não resiste. Deus te chama nessa noite. Não saia dessa igreja sem que você e Deus tenham consertado, tenham feito as pazes. Hoje, volta-se para o Senhor. E Deus retirará de você o abandono. Deus se voltará para você. Diz o profeta Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3. Tornai-me para mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu me tornarei para vós. Assim diz o Senhor. A esperança, meus irmãos, a esperança. Esperança para vocês. Ore, chore, se humilhe, assim como Sansão fez. Mas volte para o Senhor. Deus espera você nessa noite. Deus trouxe você aqui para você ouvir isso. Que Ele quer receber você novamente. Um homem sempre faz isso. Resiste à voz do Senhor. Tem uma declaração muito poderosa nas Escrituras. Oséias capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Israel exclamará, vinde a mim, vinde e voltai-vos para Deus, porquanto Ele nos arrebentou. É a palavra que está aqui na minha Bíblia. Ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas Ele nos cuidará. Ele sarará nossas chagas, nossas feridas. Passados 2 dias, Ele nos vivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver na sua presença. Conheçamos e prossigamos conhecer firmemente, adorando o Senhor dos Exércitos. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Fala assim, voltem. Ele feriu. Ele faz uma ferida que só Ele tem poder para sarar. Volte para Ele. O salmista diz, se o meu povo se voltasse para mim,
e obedecesse a minha palavra, eu lhes daria força para vencer os seus pecados, eu lhes receberia. Pensem no filho pródigo que foi recebido, você pode ser recebido também. Há esperança para você. Há esperança para você. Nessa noite, eu te convido, pense sobre isso, pense, volte-se para o seu Criador. Eu convido você, nessa noite, a fazer as pazes com Deus, a voltar-se para Ele, a deixar de resistir à voz do Senhor dos Exércitos, porque Ele está aqui. E Deus pode perdoar você. Talvez essa possa ser a última oportunidade que você tenha de fazer as pazes com Deus. Eu não garanto que você vai chegar em casa vivo hoje. Mas eu garanto algo, Cristo garante, que se você se arrepender dos teus pecados hoje, aqui nessa noite, Ele perdoa você. O apóstolo João diz assim: se confessamos os nossos pecados a Ele, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar, não de alguns, não de muitos, mas de todos os nossos pecados. Creia que há perdão para você hoje, por meio de Jesus Cristo. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, a fazer uma oração silenciosa e a olhar para dentro de você sobre como está a sua alma, sobre como está o seu coração. Não olhe para quem está do seu lado, olha para dentro de você. Esquece a pessoa que está do seu lado. Não pense no pecado da outra pessoa, pensa no seu pecado.